Olá, meu nome é Flávia Lobão, eu sou cirurgiã dentista intensivista, trabalho em terapia intensiva desde o ano de 2014, sou responsável pela odontologia hospitalar do Hospital Municipal Evandro Freire e também da rede de hospitais casa. Também sou estomatologista e estou diretora do Departamento de Odontologia da MIB no biênio 2022-2023. Além disso, também eu sou professora da especialização em cuidados paliativos da INSP Fiocruz e da habilitação em laser terapia do Hemorrio. Hoje eu vim falar para vocês sobre a importância da higiene oral nos pacientes e em profissionais envolvidos. Então, o objetivo dessa aula de hoje é a gente explicar o papel do ambiente bucal no desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica, PAV, e pneumonia adquirida no hospital. A gente vai discutir os fatores de risco da pneumonia relacionados à cavidade oral no hospital e na PAV, na pneumonia associada à ventilação mecânica. E vamos falar um pouco também da pneumonia comunitária. O papel do ambiente oral na pneumonia, Quando a gente se depara com essa condição de cavidade oral, o paciente tem biofilme, tem cálculo, tem doença periodontal e ele está acoplado à ventilação mecânica. Então, o risco dele desenvolver broncoaspirar um conteúdo contaminado da cavidade bucal é muito alto. Então, existe uma relação íntima do papel do ambiente oral na pneumonia. A flora bucal de um paciente internado, em 48 horas de internação, ela se torna mais virulenta. Eu gosto muito dessa foto, porque você veja, ao invés de ter os dois pulmões, nós temos 2 molares, tamanha essa relação. E o nível aumentado das proteases nas secreções orais do paciente crítico remove do epitélio da boca e traqueia a fibronectina, que é uma barreira, como se fosse uma proteção do nosso organismo. A higiene oral reduz o risco de PAV e pneumonia associada à ventilação mecânica em até 60%. Isso é um índice muito alto. O doente com PAV, sem a higiene oral, ele tem um risco de morte aumentado em até 50%. Isso porque o antibiótico que será ministrado ao paciente, determinado pela CCH através da secreção do aspirado traqueal, não vai penetrar no biofilme, na cavidade bucal. Ele vai correr pela corrente sanguínea. E se o paciente não tiver a sua higiene oral realizada, que é exatamente onde fica no biofilme bucal, na cavidade bucal, nas secreções orais, onde ficam os patógenos respiratórios, esse paciente vai reinfectar. Então, por isso é tão importante essa higiene oral. A gente vai falar um pouquinho agora da pneumonia, dos tipos de pneumonia, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a maioria das pneumonias são as pneumonias adquiridas na comunidade, E dentro das pneumonias associadas aos profissionais de saúde, nós temos a pneumonia adquirida no hospital, e dentre elas nós temos a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, e temos ainda uma outra classificação, que é a pneumonia associada aos cuidados médicos, que seria uma pneumonia de um paciente que adquire até 90 dias após algum cuidado médico ou estando em algum cuidado médico, seja ele um paciente dialítico que frequenta um centro de diálise ou um paciente oncológico que frequentam um centro de quimioterapia ou radioterapia, e também os pacientes em home care. A pneumonia adquirida no hospital é a causa principal das infecções hospitalares sob ventilação mecânica em UTI. E as infecções relacionadas à assistência de saúde, que são elas: infecção por catéter vesical, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção de corrente sanguínea e infecção do sítio cirúrgico. Essas infecções são documentadas e enviadas para a Anvisa através do nosso Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Então, a higiene bucal, estando relacionada à PAV, ela é um cuidado extremamente importante para que os índices dessas infecções relacionadas à assistência de saúde não estejam altos. Aproximadamente 1 em cada 4 pacientes entubados vai desenvolver a PAV.
isso prolonga a permanência no hospital, aumenta o risco de morte em até 10 vezes e aumenta os custos de dieta, diálise e dias de internação para o hospital. A taxa de mortalidade da PAV é bem variável, né, de 25% a 70% em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos, nós ficamos com a taxa mais alta, e presente em 60% de todas as mortes associadas à pneumonia hospitalar. Em nível mundial, a pneumonia é a maior causa infecciosa de morte, então, quer dizer, dentro da pandemia do Covid, nós batemos índices estatísticos alarmantes, né? Porque a pneumonia viral por Covid acabava evoluindo para a pneumonia bacteriana. Então, os principais fatores de risco para se adquirir a pneumonia: má nutrição, biofilme, extremos de faixa etária, as crianças, né, bebês e os idosos, a inserção do tubo nasoorogástrico, o paciente já está com um risco aumentado, as condições graves subjacentes, um sistema imunológico comprometido, pacientes oncológicos, imunossupressos, pacientes transplantados, pacientes que têm doenças autoimunes, a doença periodontal, que eu vou falar um pouco mais à frente, a internação em UTI, a imobilização devido a trauma doença, né, quando o paciente tem uma artrodese de coluna, ou ele está com trauma, um TCE, e aí ele usa uma PIC, e essa cabeceira não pode ser elevada. Uma intubação endotraqueal inicial ou repetida, falha de extubação, aumenta o risco também do paciente ter a pneumonia associada à ventilação mecânica. DPOC, o uso prolongado da ventilação mecânica e o procedimento cirúrgico que envolva a cabeça, pescoço, tórax ou ainda abdômen superior, que impeça a elevação da cabeceira do paciente. No nosso epitélio, né, do aparelho respiratório, nós temos essa proteção, essa cobertura de um epitélio muito específico, que tem esse nome bem longo, que é tecido epitelial pseudoestratificado, prismático, ciliado, com células caliciformes, e essas células em forma de cálice que formam um muco, que vai ser a proteção do aparelho respiratório, e nós temos a escada mucociliar. Essa escada mucociliar, ela faz um trabalho de eliminação, né, que a gente chama de eliminação mucociliar, e ela faz o tempo todo uma proteção e uma limpeza desse epitélio, né, do trato respiratório. E se a gente pegar essa área, né, da superfície do trato respiratório e esticá-la toda, ela pode dar a volta numa quadra de tênis. Tamanho é essa proteção do nosso aparelho respiratório, que é o órgão vital, né? E essa superfície também, ela é 50 vezes maior do que a nossa superfície cutânea. Então, nós temos muita proteção para o nosso aparelho respiratório. E quando o paciente entra em sedação, o que acontece? Ele perde essa proteção. Essa eliminação para de acontecer. Então, por isso que é tão importante a aspiração, né, feita pela equipe multi do paciente, porque ele está sedado, e também os reflexos normais do paciente, que é tosse, espirro, tudo isso está paralisado por conta da sedação. Então, por isso que é tão importante a gente realizar a aspiração oral, traqueal, nasal e também a higiene a remoção do biofilme, a higiene oral. Então, para vocês terem ideia, 1 milímetro cúbico, né, de biofilme oral, que é a placa bacteriana que a gente chamava antigamente, né, aquela massinha branca que forma sobre os dentes, e ela forma sobre qualquer coisa. Mesmo o paciente não tendo mais dente, vai formar sobre a dentadura, sobre a sonda, sobre o tubo, como vocês estão vendo nessa foto. Então, 1 milímetro cúbico, voltando aqui, ele tem 100 milhões de bactérias. São muitas bactérias, né? Para vocês terem noção, nós temos mais micro-organismos na cavidade bucal do que pessoas vivas no mundo. Conclui-se que somos um país dos micro-organismos, né? Um planeta, melhor dizendo. E em 48 horas de admissão na UTI, o paciente adquire a microbiota da instituição na qual está internado. O que isso significa? O paciente veio transferido de um hospital. Lá tem uma prevalência de micro-organismo. Ele já está colonizado com aquele micro-organismo. Em 48 horas, em outra unidade hospitalar, ele já está adquirindo a colonização, a prevalência
né, do micro-organismo daquela unidade. E 40% das PAVs são causadas por micro-organismos orais. Então, conclui-se que, em realizando uma boa higiene oral, nós também estamos diminuindo o risco de broncoaspiração desse organismo. O biofilme age como protetor da marza, pseudomonas, acineto e outros tantos micro-organismos que habitam a cavidade bucal, porque eles vão ali formar uma colônia e a gente não removendo esse biofilme, essas outras bactérias hospitalares estão também colocando o nosso paciente em risco. Então, aqui nessa foto, ó, vocês podem ver ali o biofilme dental, né, na língua do paciente, no tubo, como eu falei, que forma no tubo também. Para nossa sorte, né, esse biofilme, quando o paciente está com uma alimentação enteral, ali esse paciente está com uma sonda oro, né, o que acontece? Ele não está recebendo açúcar diretamente no biofilme. O biofilme, após a escovação, após a higiene oral, em meia hora ele já começa a ser formado. Então, como o paciente não está ingerindo açúcar, esse biofilme é mais fácil de se remover do que o biofilme do paciente que está com uma dieta via oral, né? Então, a higiene oral, ela pode ser realizada com SOAB, com a gás ou até mesmo com escova, em unidades hospitalares que tenham a escova com aspiração, e a eficiência será a mesma. Então, nessa foto, vocês podem ver o biofilme é formado embaixo da sonda, né, que ela forma em qualquer superfície da cavidade bucal. A flora orofaríngea no paciente crítico torna-se mais virulenta e aumenta o risco da PAV, e eu trouxe aí a referência. Os patógenos orais, Actinomyces ceteris comitans, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium, causam pneumonia e fornecem proteção aos micro-organismos resistentes. Vamos falar agora um pouco sobre a saliva. Uma condição muito comum no paciente internado é que ele desenvolve uma hipocialia, ou seja, diminuição do fluxo salivar. E a saliva é essencial para a proteção da boca, do epitélio da orofaringe e gastrointestinal. No indivíduo sadio, ele produz de 1 a 2 litros de saliva dia, né? E a saliva faz parte da homeostase salivar. Ela tem várias substâncias que dão um equilíbrio e nos protegem de muitas doenças. Ela possui mais de 60 substâncias constituintes. Tem um poder tampão que regulariza o pH através do carbonato, fosfato e amônico. E o pH ideal da saliva é entre 6,8 e 7,0. Nós temos na saliva a lipase lingual, né, que faz a digestão dos lipídios, a lipase pancreática no intestino, ela contribui com a lipase pancreática do intestino, a lisozima, lactoferrase, lactoferrina, que são bactericidas. Temos a estatina, que é um potente inibidor da cândida, né? Então, normalmente quando o paciente recebe uma sonda nasoenteral, o que acontece? O paciente para de mastigar, né? Então para de ser estimulada a glândula salivar, ele não está se alimentando, então ele já diminui a quantidade de saliva em cavidade bucal. É muito comum o paciente com sonda ficar com muito debris, muito biofilme, e essa higiene é de extrema importância, né? Normalmente o paciente que está com essa sonda, ele também precisa dessa ajuda, na grande maioria da higiene bucal ser feita pelo profissional de saúde que está o assistindo. E a estatina, ela é um potente inibidor da cândida, então ele diminuindo a quantidade de estatina, né, da saliva, por si só ele já está com um risco aumentado de candidíase. Então a gente vê aquela língua com uma candidíase pseudomembranosa. As imunoglobulinas, né, que são a nossa proteção contra vírus do trato respiratório, favorece também a fagocitose dos neutrófilos bucais. Temos também IgA secretora, né, que faz esse papel, e IgG e IgM. Então, as imunoglobulinas são nossas células de defesa. E durante a internação, após os dias de internação, vocês podem ver aqui nesse gráfico que a saliva ela vai diminuindo até chegar a zero, né? E vocês veem aqui nessa região uma língua com muito eritema,
que não tem a pseudomembrana de uma cândida, mas já pode ter uma candidíase pseudomembranosa. Essa paciente estava internada e aguardando um marca-passo, né? Vocês podem ver aqui o marca-passo dela. Então, a infecção oral e pneumonia acontece dessa forma. A relação da cavidade oral e as infecções respiratórias. Vocês vão observando aqui o biofilme, né? Tendo dente ou não, lembrando bem, se o paciente também não tivesse dente, ele também teria esse risco, porque o biofilme continua sendo formado. E aqui está o paciente entubado. As bactérias patogênicas na cavidade oral são aspiradas, né? O conteúdo da cavidade oral acontece essa broncoaspiração, que as microbroncoaspirações acontecem até no paciente que não está entubado, né? Naturalmente isso acontece. Só que com a gente com sistema imune, com uma boa higiene oral, isso se equilibra e não nos causa doença. E aí o paciente acaba desenvolvendo a pneumonia, ele estando internado, a pneumonia hospitalar, e aumenta a mortalidade. E trouxe para vocês aqui nesse slide um bundle da PAV, tá? Um bundle da PAV é um conjunto de medidas que é elaborado para se prevenir uma determinada condição. Então, vocês veem aqui, ó, esse quadro é da AMIB, né, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, é a fonte. Vocês veem aqui, ó, várias entidades internacionais, das mais importantes, das mais renomadas. CDC ficou bastante conhecida agora com a pandemia, né? Que é Center of Disease Control. Eles falaram muitas medidas de cuidados, de prevenção, de tratamento. É uma entidade americana. Aqui é uma associação de cirurgiões também americana. O IHI também que fala sobre infecção hospitalar, e aqui é uma associação de enfermeiras de terapia intensiva americana, que também lá tem um bundle para a PAV. Então, vocês vendo aqui, vendo todas as medidas, né? A elevação da cabeceira, retirada diária de sedativos, que é o despertar diário, realizado pelo médico e equipe, a profilaxia da úlcera péptica, um programa confiável e abrangente de higiene bucal, limpeza dos equipamentos, higiene das mãos, entre outros. E vocês podem perceber aqui nesse quadro que as duas medidas que constam em todos os maiores e principais bundles internacionais, melhor dizendo, elevação da cabeceira do leito e um programa confiável e abrangente de higiene bucal. Então, significa que são as medidas mais importantes, né? Todas são, diria eu, importantes, mas são as medidas mais efetivas. Então, passou no leito, viu que a cabeceira está abaixada, ideal é que ela fique elevada entre 30 e 45 graus. E a higiene oral, que não pode, é um cuidado simples e não pode ser deixado de lado. Então, no que se refere aos cuidados bucais, existe uma série de intervenções que o paciente deve receber, né? Algumas mais específicas para pacientes com ventilação mecânica, de acordo com o exame oral, diagnóstico e a conduta estabelecida pela odontologia. Mas, Flávia, nem todo hospital tem a odontologia na UTI, na clínica médica, né? Ou na emergência. Sim, esse cuidado da higiene oral, ele é uma atribuição da equipe de enfermagem, né? Então, nos hospitais que tem o dentista, ele vai orientar, fazer vigilância, dar suporte e até ajudar nessa higiene oral. Porque às vezes essa higiene oral está com existe um pouco mais de complexidade, e aí a odontologia pode estar junto ao departamento de enfermagem, né? No nosso congresso da AMIB, né, de terapia intensiva de 2022, nós tivemos um aquário onde nós falávamos dos cuidados bucais em UTI, e a odontologia explanou sobre as condições orais no paciente em terapia intensiva, e quem falou da higiene oral foi a nossa equipe de enfermagem, né? Então, é um departamento que anda junto com o outro, né? A equipe de odonto com a equipe de enfermagem, uma equipe que assiste mutuamente um ao outro. E pela primeira vez em janeiro de 2017, a odontologia foi incluída, né, no Manual de Prevenção das IRAs, infecções relacionadas à assistência de saúde, onde o atendimento odontológico foi incluído
né, no protocolo como medida de prevenção da infecção pulmonar no paciente internado. E a gente faz algumas medidas de descontaminação da boca toda, nós fazemos extração beira-leito, fazemos raspagem de tártaro, né, que otimiza também a higiene oral depois da enfermagem. E o tipo de microflora bucal, a imunidade oral influencia o número de micro-organismos da cavidade bucal, né, incluindo os patógenos que estão associados ao desenvolvimento da PAVI. Aí essa referência ela já traz um outro índice de 54% a 71%, sendo particularmente a pneumonia atribuída a Pseudomonas ou Acinetobacter. Esse Tobacter, né? E eu trago para vocês aqui, ó, uma publicação da Sociedade Brasileira de Microbiologia, onde esse micro-organismo, a Acinetobacter, ele é mais frequentemente encontrado num paciente que tem uma periodontite crônica, que tem tártaro, sangramento gengival, gengivite, do que no periodonto saudável. Então, já podemos concluir que o paciente que tem uma doença periodontal, né, instalada, ele já tem um risco aumentado de fazer essa pneumonia por acineto. E a Pseudomonas aeruginosa, que também está relacionada dentro do mesmo trabalho que eu trouxe para vocês, que a frequência de detecção da Pseudomonas aeruginosa na cavidade oral do paciente que tem a doença periodontal, ela também é maior na saliva e no biofilme. Então, esses pacientes, né, traz uma necessidade mais alarmante de uma boa higiene bucal e até a remoção desses tártaros e essa descontaminação pela equipe da odontologia quando ela está na equipe. O Streptococcus pneumoniae, né, nós temos aqui um artigo, né, falando da presença do Streptococcus no biofilme oral, na periodontite e também essa relação nas infecções pulmonares. Trazemos aqui agora para vocês outros trabalhos, né, que falam também do Streptococcus, Mycoplasma, hemófilos, todos eles estão relacionados à pneumonia e todas essas bactérias na flora orofaríngea, Pseudomonas, o Staphylococcus aureus também, além do pneumoniae, eles ficam na cavidade bucal. Então, essa é a importância da gente conseguir fazer uma boa higiene oral, realizar uma boa higiene oral, porque é um cuidado, repito, simples, entretanto, é um cuidado muito importante, porque a gente está descontaminando a cavidade bucal do paciente. Está ali, ó, a marca do Streptococcus pneumoniae, a Pseudomonas e o Streptococcus aureus. Se você colocar, né, em busca no PubMed, vocês vão ter também vários outros artigos, uma quantidade muito grande, vejam, 140 artigos que citam, né, o biofilme oral, periodontite e as infecções pulmonares. Então, tem um grande material aí para a gente poder se aprofundar. Então, o mais importante, né, que o hospital tem um protocolo de cuidados bucais definidos. Os protocolos, tem protocolo da Anvisa. Lá na MIB nós temos um protocolo de higiene bucal em terapia intensiva do adulto e da criança. Esse protocolo também pode ser feito junto à equipe de enfermagem com CCH, um POP, né? Ou ainda, se tiver odontologia no hospital, pode ter a contribuição da odontologia, né? Nós precisamos também de um plano de treinamento para garantir que todos os pacientes recebam cuidados bucais, com procedimentos uniformizados, né? E esse paciente aqui em questão, esse caso, o paciente tinha doença periodontal, era um paciente hepatopata e tinha muita quantidade de tártaro, doença periodontal, como eu já disse, e a gente precisava fazer essa descontaminação. Por algumas vezes a gente também precisa prescrição de antibióticos. Então, esse é um paciente com doença periodontal e nós já falamos, como falamos antes, ele é um fator de risco para pneumonia associada à ventilação mecânica adquirida em hospital e até mesmo para pneumonia adquirida na comunidade. Aqui nós vemos tártaros,
gengivite, essa gengiva tem um sangramento durante a escovação, muito provavelmente até na alimentação. A doença periodontal, ela também está relacionada ao empiema, né, que é o derrame pleural. Então, essa descontaminação, o controle da doença periodontal, que é uma doença metabólica, né, ela não tem cura, ela só tem tratamento, tal qual como a diabetes e a hipertensão. Achamos também vários artigos, né, tá aí a referência para vocês, dessa relação dos micro-organismos da cavidade bucal ligados a derrame pleural. Então, a infecção oral, ela está relacionada com um fator de risco para pneumonia e também outras doenças sistêmicas, né? Os micro-organismos anaeróbios bucais, a Porphyromonas gingivalis, a Treponema denticola, Forsythia e o Actinomyces, que causa actinomicose, eles têm esses efeitos sobre o hospedeiro, né? Eles estimulam a reabsorção do tecido conjuntivo, degradando a matriz tecidual, degradam os anticorpos, os peptídeos do sistema imune, né? Tiram nossa imunidade. Eles têm um papel também na adesão tecidual a outras bactérias, como eu falei, dá proteção para massa, micoplasma, acineto, pseudomonas. Estão envolvidos também na formação de coágulos intravasculares, estimulam a síntese das metaloproteases nos fibroblastos e dessensibilizam nossos neutrófilos, nossas células de defesa. Essa fonte é do Departamento de Microbiologia da USP. Então, com isso, a gente também acaba relacionando a doença periodontal com o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Nós temos uma pesquisa, né, que eu trouxe aí as referências para vocês, em que eles, no procedimento de cateterismo, os pesquisadores marcaram essa bactéria, Porphyromonas gingivalis, no biofilme dental desse paciente, marcaram através de radiação, e o paciente foi passar pelo cateterismo e angioplastia. E aí, após isso, eles levaram esse material para o laboratório e lá encontraram no trombo a mesma bactéria da gengiva. E, num segundo estudo, eles injetaram a Porphyromonas gingivalis no músculo da aorta e lá no músculo da aorta, essa bactéria secretou a angiopoetina pró-inflamatória e inibiu a angiopoetina anti-inflamatória. Então, a doença periodontal também passou a estar relacionada à DAC, doença artério-coronariana. E a translocação da microbiota oral, né? Eu costumo falar que o que acontece na boca não fica na boca. O mesmo sangue que passa no dente, passa nas articulações, no pulmão, no coração. E nós temos essa lista das infecções sistêmicas causadas por micro-organismos. Esse artigo é da doutora Tereza, lá da MIB, é uma das fundadoras do departamento, e onde nós trazemos, né, nesse artigo, em 2006, vejam bem, 2006, já se falava da importância da atuação odontológica em pacientes em unidade de terapia intensiva na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, que é uma revista da AMIB. Então, olha, temos várias infecções dos organismos que são naturais da cavidade bucal relacionadas a doenças sistêmicas, né? Endocardite, que já é a nossa grande conhecida, a bacteremia que acontece, né? Até na própria, ao comer uma maçã, na escovação do dente, essas bactérias caem na corrente sanguínea, sepse, abscesso cerebral, né? Um abscesso dentário pode simplesmente, em vez de drenar extraoral, ele pode drenar no cérebro, infecções respiratórias, né? Que é o tema da nossa aula de hoje, falando da importância da higiene oral, a oftalmoplegia, né? Infecções intraabdominais, infecções vaginais até também, tá? Às vezes a mulher está com uma infecção vaginal de repetição e é uma bactéria de um dente infectado, de um dente inflamado, conjuntivite crônica, endoftalmite e abscesso também do tubo ovariano. Então, nós vamos falar um pouquinho da relação da diabetes com a doença periodontal, né? Nós temos, né, uma epidemia mundial de diabetes, né? Muitos pacientes, né? Nos pacientes internados, todos eles polifarmácia, diabetes
Diabetes é uma doença muito prevalente nos nossos pacientes e ela tem uma íntima relação com a doença periodontal. Sabemos que a doença periodontal tanto piora a diabetes no paciente e a diabetes piora a doença periodontal. Então, nessas fotos vocês podem ver, né, o biofilme dental, que no paciente periodontal, ele é a origem, né, de muitos problemas da inflamação. Então, por isso que a higiene oral de um paciente que tem doença periodontal e, por conseguinte, diabetes, ela deve ser excelente, porque esse biofilme vai trazer uma inflamação, vai fazer a formação do tártaro e vai aumentar as citocinas inflamatórias do paciente, interleucina 6 também. Então, a gente tem que ter muita atenção com o paciente com a doença periodontal. Vejam nessa foto a reabsorção óssea, a reabsorção do tecido de suporte por conta da bactéria da doença periodontal, né? E esse dente, muitas vezes o paciente ele não tem cárie, mas esse dente ele acaba caindo sozinho, porque perde suporte. Então, ele leva uma mobilidade grave e o paciente perde os dentes. Aqui na frente, na bateria labial, vocês podem ver. E aqui aquela foto que eu já tinha mostrado para vocês, né? Paciente jovem com doença periodontal, muito tártaro, muito biofilme. E a higiene, né, é primordial para que esse paciente com doença periodontal não evolua para abscesso periodontal e não piore a sua diabetes também. Então, 75% dos diabéticos, aproximadamente, eles têm uma inflamação gengival. E o paciente diabético, ele é mal vascularizado, né? A gente sabe que ele faz muita vasculite. A doença periodontal também aumenta o risco do paciente de diabetes, tá? Eleva os níveis da proteína C reativa e interleucina 6, como eu falei um pouco antes. O tratamento periodontal diminui os níveis da PCR, porque o doente diabético é um doente inflamado, né, em até 65%. E 50% dos adultos têm doença periodontal. É um índice muito alto. É a doença crônica com a maior prevalência do mundo. Falando um pouco agora da relação das bactérias orais com AVC, demência e Alzheimer, no estudo hospitalar, pesquisadores de Osaka, no Japão, fizeram um estudo com os pacientes com AVC. Anteriormente, eu trouxe para vocês aquele artigo do Departamento de Microbiologia da USP, onde eles falam que essas proteínas têm papel primordial na formação de coágulos, né? Então, os autores sugerem que as bactérias Streptococcus mutans, que é a bactéria que causa a cárie, podem ligar-se aos vasos sanguíneos enfraquecidos pela idade e a pressão arterial elevada, causando rupturas das artérias do cérebro e conduz a grandes ou pequenas hemorragias. Então, a partir desse estudo, essa relação também foi estabelecida. Eu trouxe alguns casos clínicos para vocês, né? Paciente com a doença periodontal avançada, demência, Alzheimer, a paciente tinha dor, né, mas não tinha faces de dor, né, porque ela já não interagia muito bem. E com a internação, esse biofilme, a doença periodontal, ela acelera também com a baixa da imunidade e internação. E aí, um dos procedimentos da odontologia intensiva é a remoção dos focos dentários nos pacientes. Um outro aspecto da higiene oral também muito importante é a higiene ou até a remoção das próteses na UTI. Isso tem que ser acordado com o departamento do CCH, né? Cada unidade tem seu protocolo, mas no geral a gente remove a prótese do paciente na UTI e dependendo também do status mental do paciente, interação, né? Se o paciente é lúcido, orientado, consegue realizar a sua higiene da prótese, a gente vai fazer essa avaliação. O ideal é que tenha odontologia para poder definir se essa prótese pode permanecer na cavidade bucal ou não. Mas um grande cuidado também é o paciente que acaba sendo entubado com a prótese. Às vezes a prótese é muito bem feita, a equipe não percebeu, né, ali na emergência, né, na urgência da intubação do paciente e acaba pela equipe. Então, por isso que é importante a equipe da odontologia, que ela tem um olhar técnico para essa condição.
Porque esse paciente que fica, né, na ventilação mecânica com a prótese, ele vai desenvolver a pneumonia associada à ventilação com muita certeza. As outras condições são os pacientes que, esse paciente aqui não apareceu, mas ele não estava se alimentando por via oral, né? Ele estava com sonda nasointeral. Aqui, por baixo de toda essa sujidade, esse biofilme, esse debris, tem uma prótese, né? Que às vezes o profissional de saúde e enfermagem não conseguiu identificar. Ó, mas vocês veem aqui tem uma haste metálica, né? Um grampo metálico, assim que a gente chama, de uma PPR, que é popularmente conhecido como ROT. Pacientes também com aparelho ortodôntico, né, sem previsão de desmame, né, se o paciente não tiver previsão de extubação, a gente remove esse aparelho, a odontologia remove esse aparelho para que a higiene oral seja melhor realizada. E essa condição, olha, biofilme, debris, muitas vezes pode ter resíduo de dieta na cavidade oral, então é importante a sinalização pela equipe da enfermagem ou da odontologia que perceba isso, né, para a gente poder chamar a nutrição e regularizar a dieta. Os focos dentários são muito importantes, né, além de, por exemplo, dentes com muitas cavitações, muitas cáries, eles retêm muito biofilme, então o paciente vai broncoaspirar e já está com risco de fazer uma pneumonia hospitalar. Então, por isso é importante também a gente fazer essa descontaminação. A odontologia passa, extrai os dentes, aqui o paciente também tem tártaro, o paciente está na sonda, como vocês podem perceber. E foi isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada, agradeço o convite. Caso queiram entrar em contato para pedir os artigos, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima.